Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, estamos mais uma vez no bate-papo, aqui no CBGG 2025, e vamos falar sobre a inclusão digital. Com todo esse avanço tecnológico, há necessidade também da inclusão da pessoa idosa para ter acesso a isso. Ninguém pode ficar de fora desse momento de uma revolução tecnológica. E comigo aqui hoje está a Carla da Silva Santana, terapeuta ocupacional, docente da Faculdade da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, e o Martin Henkel, CEO da Senior Lab. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tá? Eu gostaria de fazer, nesse momento, uma pergunta para vocês. Todo esse avanço tecnológico, o que vocês acham o maior desafio para a inclusão da pessoa idosa e usar uma tecnologia hoje? Pode começar, Carla. Olá a todos. É prazer estar aqui podendo discutir esse tema, né? Eu acho que vale muito a pena que nossa sociedade consiga discutir mais e pensar aí, né, novos caminhos em face, né, a todo o desenvolvimento que temos tido, né, no âmbito da tecnologia. Eu diria que a tecnologia sempre fez parte da vida da gente. Ela só se modificou ao longo do tempo. Né? Nossos pais, nossos avós, eles também usavam tecnologias, só que era diferente dessas. Né? Acho que essa tecnologia contemporânea, né, que a gente fala com foco maior no digital, essa sim apareceu como uma barreira de uso mesmo. Né? Eu acho que quando a gente fala assim, vamos incluir os idosos, a gente tende a pensar que a tecnologia é quem exclui, mas, na verdade, a pessoa idosa ela é excluída em muitos outros âmbitos. Então, assim, a gente só está incluindo porque a gente excluiu, né, em algum momento. E mesmo pensando a própria projeção, né, o projetar, o desenvolver a tecnologia, ela não foi pensada em toda a população. Né? Então, acho que esse é um ponto de ter alguém que já tinha todo um conhecimento para uso de tecnologias mais analógicas, e aí, de repente, a gente tem uma alta inserção de tecnologias digitais no cotidiano. Né? Então, isso eu acho que é um ponto importante. De fato, sim, a gente precisa melhorar o acesso à tecnologia, né? Assim, uma tecnologia boa, equipamentos bons, alcance, né, de banda larga para toda a população, pensando assim que a gente tem um Brasil continental e isso, né, tem um impacto, né, importante, mas também desenvolver habilidades. Né? Eu acho que essas habilidades elas têm sido desenvolvidas ao longo do tempo, as pessoas mais velhas têm usado mais, né? Mas também esbarra um ponto importante, que é a questão da alfabetização, que não é só alfabetização digital, né? Mas assim, o nível educacional também ele tem uma influência grande de como a gente vai usar a tecnologia. Né? Então, assim, provavelmente não, né? É fato que pessoas com baixa escolaridade elas usam mais o áudio, vídeos, elas escrevem menos, enfim. Mas a gente precisa... Eu, particularmente, não sou tão favorável a tecnologias, pensar em equipamentos específicos para pessoas idosas. Eu não gosto muito dessa ideia, não. Para algumas facilitam, para algumas pessoas com bastante dificuldade de uso. Mas eu acho que o aprendizado ele vai te colocar com mais habilidades. Né? Então, assim, eu acho que há uma responsabilidade social muito importante das empresas que vendem e produzem tecnologia. Elas precisam financiar programas, elas precisam financiar quem consome os celulares, quem consome os tablets, porque fica na conta do sujeito achar que ele não tem habilidade e não tem, né, procurar um projeto, procurar uma escola que possa ajudar no desenvolvimento dessas competências. Né? Então, assim, eu penso que é uma responsabilidade social, assim, é isso que você falou, ninguém fica para trás. Né? Então, assim, todo mundo tem que ajudar nesse levante, sabe? E ter paciência e ter, né, ter aí o seu momento de
né, de usar, de ajudar a usar, né? Eu acho que isso é importante para a gente. Mas o design de dispositivos e aplicativos, ele pode se tornar mais inclusivo? Você acha, Martin? Ele tem que se tornar mais inclusivo. Essa que é a forma de permitir que mais pessoas tenham acesso às tecnologias. Não é capacitá-las a entender expressões, entender uma navegação complexa, dar um curso de 30 dias para que ela consiga, com facilidade, excluir as imagens que estão no WhatsApp dela. Na verdade, o desafio é anterior. A professora Carla falou muito bem que está na indústria. Os desenvolvedores precisam entender e se aperfeiçoar, e se capacitar a pensar sobre o olhar da população idosa. Entender como ele enxerga, como ele pensa, quais são suas referências, né? Porque o que acontece hoje? Nós temos desenvolvedores jovens de outras gerações e isso não é um problema. Eu não quero, isso não é um choque geracional, por favor. Mas as referências que eles têm são muito distantes das referências dos usuários mais velhos. Tanto na linguagem, nas expressões, no tipo de clareza dos ícones a serem utilizados, por exemplo, numa interface de tela, né? Só para dar um exemplo, nós fizemos um estudo, até que consta no livro que a gente escreveu, o Shopper 60+, comparando a forma de interpretar emojis. Como uma pessoa da geração G, um jovem da geração Z, interpreta um emoji como alguém do meio da geração X para cima e os boomers interpretam. Por exemplo, um Z quer falar assim, amei essa ideia, estou apaixonado por você. O que eles usam? Coração? Não, eles usam uma caveirinha. A caveirinha branca. Para a gente poderia ser um veneno. Estou morrendo de rir. Você acabou comigo. Usa uma caveirinha para simbolizar algo extremo, mas bom. Para um Z, eu nem preciso explicar o que representa para um Z ou para um boomer a caveirinha, né? Assim como o contrário também acontece. Um boomer utilizar o joinha, né? Que para a geração Z, o joinha é um ok, tá certo, mas é meio arrogante. Tipo assim, eu escrevi um texto e a pessoa só responde com joinha e o boomer está achando que está arrasando, que está conseguindo passar a mensagem. Então, aprofundando um pouco a nossa conversa, e está na questão, está nessa forma de entender como cada um entende. E a questão de desenvolver equipamentos ou tecnologias ou sistemas para a população idosa, como a professora Carla falou, não é a melhor estratégia. Eles não querem exclusividade, eles querem inclusividade, querem fazer parte, né? Então, na verdade, a indústria, a área de serviço precisa se capacitar para entender como conversar com todas as gerações, inclusive com a população madura. E como vocês veem o papel da pessoa idosa para também fazer essa inclusão, né? Eu acho que é um terceiro ator ali, a gente está falando de indústria, a gente está falando das tecnologias que estão disponíveis, mas como que vocês incentivariam uma pessoa idosa a se propor a conhecer essas tecnologias? No fundo, assim, eu penso que é um jeito de estar no mundo, né? A gente ouve muitas pessoas mais velhas falando, no meu tempo era desse jeito, né? Isso não me pertence, como se ela não fizesse parte desse tempo com suas coisas, né? Elas se sentem fora dali. E eu acho que tem essa apropriação do tempo, do espaço, da sociedade em envelhecimento, que ela precisa acontecer para todas as coisas, inclusive para a tecnologia. Então, acho que tem essa questão que é estar pleno nesse mundo hoje, né? Porque ninguém nunca esteve pleno em mundo nenhum, né? Mas assim, a gente tem barreiras importantes de desigualdades, de etarismo, entre outras coisas. Então, se sentir podendo desvendar a tecnologia, podendo ter acesso à tecnologia, eu acho que isso te coloca em outro lugar,
né? Porque senão você vai ser incapaz de comprar um equipamento que você deseja, você acha que ele não é para você, ele é para uma outra geração. Então, assim, muitos idosos se sentem plenos para esse mercado consumidor, e eles impulsionam o mercado. Por outro lado, a gente também tem um outro grupo que abre mão, né, fica com o celular mais do neto, do filho, né, que passou para ele lá com todas as dificuldades e tal. Então, assim, eu acho que a ideia é você melhorar, né, esse jeito do sujeito incorporar esse mundo contemporâneo, sem diminuir as barreiras que são de aceitabilidade, sabe? Porque muitas pessoas querem, mas não entram com força nisso. Então, acho que isso é um ponto que a sociedade precisa ampliar, né? Assim, não só desenvolver equipamentos, pensando aí, né, em N formatos que vão facilitar esse estar, né, no mundo, mas eu acho que a gente precisa cuidar disso. E acho que tem uma outra questão que é olhar mesmo para o mercado, né? Assim, é necessário, de fato, que o mercado olhe para esse sujeito e dê o grau de importância a esse consumidor que é muito importante nesse momento e para o crescimento dessa sociedade. Enquanto a gente tiver esses equipamentos, eu vou falar de roupa. Dia desses eu vi um protetor de fêmur, sabe, parecia 2 almofadas juntas por um cinto, uma coisa horrorosa. Eu fiquei pensando assim, a pessoa que é ciclista, ele coloca, né, uma bermuda de neoprene, um negócio tudo lá com as proteções necessárias. Quem vai usar um produto que ridiculariza o sujeito? Né? Ou uma barra que se põe, parece que você está colocando na rua. Na verdade, está falando da delicadeza da casa de alguém. Então, assim, quando a gente começar a projetar coisas melhores, as pessoas se sentirem reconhecidas e tendo a importância que tem para essa sociedade, com certeza eu acho que a gente vai ter uma outra aproximação, né? Ela vai ter uma outra experiência, né, como sujeito mais velho. Né? Então, eu acho que um pouco como que a gente faz para incentivar, ela perpassa a uma mudança social importante. Pois é, e aí a gente fala de que idosos nós estamos falando, né? Que daqui a pouquinho está todo mundo ali na terceira idade e já ainda é uma geração que foi inclusa na tecnologia, mas daqui a pouquinho é uma geração que nasceu na tecnologia. Então, as transformações são diferentes. E a gente tem que reconhecer essa geração heterogênea, né? Porque a gente fala assim, os idosos, existe, né? Na verdade, é um conceito que a gente criou basicamente etário, mas as pessoas são muito diferentes, né? Então, você não vai falar assim, idoso e tecnologia não combinam. Sempre combinou. Eles desvendaram, né, coisas mais interessantes desse mundo todo, né? O que a gente tem hoje de tecnologia passou de alguma forma por eles. Hoje, na minha palestra, apresentei um som muito peculiar para quem viu o nascimento da internet no Brasil, que é o tom de descagem, né? Que era a conexão, onde a gente discava com o número de telefone, e aí ele, por ruído, fazia... Um pulso, né? Era o pulso. Não, antes isso era uma frequência de áudio para fazer a conexão para a internet, antes da gente ter banda larga. E eu via assim, algumas pessoas, e principalmente os rostos mais jovens, assim, curioso com aquilo, o que é isso, né? Então, assim, a gente passou por tudo isso e conseguimos aprender e utilizar tudo que fez sentido. Muitas tecnologias foram lançadas e sumiram porque não faziam sentido. Erro de projeto, momento errado, público errado, uma série de questões. Isso faz toda a diferença, né, para se transformar o mercado. Ou seja, as empresas têm que ter clareza e principalmente o usuário, a professora Carla falou muito bem, não ter medo de experimentar. Nós temos hoje os estereótipos, né, de comportamento, onde a gente enxerga uma pessoa e diz, ela é incapaz para isso. E existe o meta-estereótipo, onde eu digo, não, eu sou incapaz de fazer isso porque é assim que eu sou visto, é assim que eu sou percebido. A gente tem que tirar isso. Então, encorajar nossa população idosa a experimentar, não ter medo, e nada foi mais inclusivo
para a tecnologia do que o smartphone. Essa telinha de 6 polegadas aqui agora. Porque antes, para acessar a internet, eu precisava pegar o mouse, ligar um computador, esperar o Windows inicializar, clicar no lugar certo, fazer uma série de processos. Agora eu só estou na internet. Então, assim, isso muda comportamentos, isso muda percepções, isso encoraja. É claro que com o 5G teve a rapidez, a mudança veio, né? E depois da pandemia também, eu acho que esse crescimento tecnológico, vieram vários produtos que realmente, com designs errados, com utilizações, porque assim, a tecnologia tem que ser útil. Se eu não usar a tecnologia, é mais uma tecnologia, é mais um aparelho, é mais um equipamento, é mais um aplicativo que não tem funcionalidade. Então, pelo que eu estou vendo, você está falando assim, a tecnologia tem que ter funcionalidade, tem que perceber a necessidade, porque eu sempre falo também assim, eu acho que não é para todo mundo. Com certeza não é para todo mundo, mas ela tem que estar acessível, né? E ela tem que estar disponível e ela tem que ser possível para todo mundo. E aí vamos falar até desde políticas públicas até mesmo o mercado, né? Que ele tem que trabalhar para isso. Eu penso que a tecnologia ela tem que ser para todo mundo, né? Na medida em que ela responda às suas necessidades. Se você vai fazer uma cirurgia, você quer alta tecnologia para cuidar de um problema altamente complexo. Você não quer não ter tecnologia para isso, né? Então, elas têm que responder às necessidades que as pessoas têm. E aí essas necessidades são diferentes, né? Então, assim, eu penso tecnologia para todo mundo, em todos os âmbitos da necessidade. Tem 2 bases importantes que a gente estuda, que é a percepção de utilidade. Isso aqui, e a percepção de facilidade de uso. Por que muita gente não usa um centrifugador ou aquele que corta lá o multiprocessador? Porque aquele negócio é muito útil, mas dá muito trabalho para limpar. Talvez você colocar tudo no liquidificador, esse negócio sai mais ou menos e não tem que limpar daquele jeito todo. Embora o liquidificador também ele é bastante trabalhoso. Mas assim, a facilidade de uso e a percepção de utilidade, elas estão muito juntas, né? Para a gente pensar esse conceito de aceitação de tecnologia. E aí, quando a gente tem um celular no qual a gente fala assim, nossa, esse negócio é difícil de usar, por N questões, né? De aproximação, de ter contato prévio, de N possibilidades de uso, e aí você também não se sente free nessa sociedade, né? Quantas pessoas já desejaram pegar um café numa máquina de café, falaram assim, se eu errar esse negócio, esse café derramar, vem aqui, ó, toda a culpa para esse sujeito. Não é da máquina que não me entregou o café, mirando bonitinho ali no copo que ela tem que descer. Mas, assim, isso impede a experimentação, o contato com a tecnologia. Então, assim, experimentar tecnologias, eu acho que é um primeiro passo que a gente tem, talvez até respondendo a tua pergunta anterior, né? Que a experimentação, ela coloca o sujeito em contato. E aí, colocando o sujeito em contato, ela vai abrir um campo muito interessante. Tipo, é você que deve dominar a tecnologia, não ela. Ela não pode me afugentar, porque ela é complexa, porque ela é cara, porque N coisas, né? Então, esse caminho precisa ser encurtado. Por isso que eu acho que as feiras, as disponibilizações de equipamentos, elas precisam estar no cotidiano das pessoas. A tecnologia sempre existiu, né? Como vocês falaram, a gente sempre teve contato com ela, mas claro que a velocidade aumentou, talvez isso assuste, né, as pessoas. No seu trabalho, Mati, qual foi o maior desafio para atingir a pessoa idosa ali no... O que você considera ali de... As minhas atividades elas são muito ligadas à consultoria e de negócio, produto e serviço. Então, o primeiro desafio é entender quem é o cliente, quem dentro da população idosa. E quando a gente fala hoje de população idosa, pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, a gente tem que enxergar várias questões. Nós temos os baby boomers, né, como a gente fala. A gente tem a geração silenciosa, que foi a anterior aos baby boomers. E tem a geração de aço, né, quando a gente fala, se chama, são as pessoas de 91 anos ou mais. E acabamos de receber os primeiros integrantes da geração X,
que fizeram 60 anos ano passado, ou seja, já tem 2 faixas da geração X. No Brasil, a geração Coca-Cola chegou aos 60 anos de idade. Tá? Então, e não é só uma questão semântica de chamar porque eles integram o que tecnicamente a legislação determina. Existem alterações muito comuns e naturais no nosso ciclo de vida, no nosso envelhecimento. Alterações na visão, alterações auditivas e alterações físicas, alterações no tato. Isso tudo impacta na tecnologia, no desenvolvimento de soluções para esse público. Tem que entender, voltando agora ao início da pergunta, entender quem é ou o que esse produto, esse serviço vai atender e para quem é o maior desafio sempre, né, nas companhias. Elas normalmente não têm essa resposta e a gente ajuda, né, a encontrar essa persona, e normalmente não é uma só, são várias personas, que aí entram questão financeira, questão de nível educacional. Nós temos hoje no Brasil muitos analfabetos da faixa etária de 60 anos ou mais, é o grupo etário que mais tem analfabetos, e temos os analfabetos funcionais, que são os que não completaram o ensino fundamental, o ensino básico, desculpe, não completaram o ensino básico e não conseguem interpretar corretamente, adequadamente, uma frase com 5 palavras. Aí como é que vai entender um manual? Como é que vai entender uma interface, uma tela? Como é que vai entender um manual de instruções? Esses são os desafios, e eles são muito variados, a depender da região do Brasil, do tipo de empresa que está demandando o serviço, a consultoria, e também o nicho do seu público. Ok. O fator, né, da inclusão digital, a gente sempre... Ele é super importante, ele é necessário, e a gente vê que a população idosa ela precisa estar realmente incluída nesse pensamento, nessa inclusão digital. Eu acredito que até pela variedade da nossa população, até as pessoas mais jovens têm necessidade dessa inclusão digital. Como você falou mesmo, a gente tem um número de letrados no nosso país muito grande, e na população mais jovem também. Uhum. Então, só uma palavrinha final do incentivo, né, das pessoas idosas experimentarem a inclusão digital, experimentarem tecnologia nas suas vidas. Eu acho que assim, o mundo está passando por mudanças, né? E quer mudança maior do que o próprio processo de envelhecimento, né? Então, assim, primeiro, a gente tem que não pensar em perdas, né? Quantas perdas tem, né, no processo de envelhecimento, mas pensar em mudanças. A gente muda, e o mundo também muda, né? Ele não quer dizer que ele abandona todas as coisas, né? Então, eu acho que a gente precisa se dispor para essas mudanças e pensar que tudo pertence a este mundo e a gente também. Tem uma frase que eu gosto muito, do Fernando Pessoa, que ele fala assim, entre a data do meu nascimento e a data da minha morte, todos os dias são meus. E eu acho que é isso, né? Assim, tudo que está aqui me pertence. E eu posso usar, né, assim, o meu interesse, né, de acordo com a minha necessidade. É isso. E a tecnologia faz parte dela. Ok. Márcio? O que eu tenho a dizer também completa, né? Soma-se o que a professora Carla falou, aos usuários, né, aos nossos idosos. Não tenham medo de experimentar, porque vocês fizeram coisas incríveis quando vocês eram adolescentes. O mundo e o nosso estilo de vida atual, ele só é desse jeito, não só usa calça jeans na rua, porque esse grupo, hoje entre 70 e 85 anos de idade, fez a maior disrupção de comportamento na época do pós-guerra, quando Elvis Presley fazia 3 filmes por ano e o cinema era a internet, e o rock and roll se espalhou pelo mundo. Então o rock and roll foi um grande transformador, e são essas pessoas que hoje a gente negligencia, que a gente trata como infantis, trata como fracos, que fizeram tudo isso, ou seja, transformaram tudo que a gente enxerga aí na nossa forma de viver, inclusive casar por amor, foi esse grupo que realizou. Foi essas mulheres que realizaram. Bom,
Essa é uma questão. Então, não tenham medo. Não se preocupem com o que as outras pessoas pensam. Eles já, no fundo, já enfrentam isso, né? E, por exemplo, os homens dessa faixa etária, eles adoram afrontar conceitos. Se pensam que eu estou vestido com uma camisa que não combina com a calça, aí que eu vou sair com ela. Alguns fazem isso, porque eles foram transgressores na adolescência. São os pais do nosso rock and roll. Então, se coloquem e pertençam, né, assumam essa posição, porque vocês continuam fazendo as mudanças. E a indústria precisa entender quem são eles, respeitar o legado e aprender como melhorar e como tornar a vida, a usabilidade e as necessidades serem melhor atendidas. Eu acho, então, que as palavras assim, né, inclusão digital, pertencimento e envelhecimento bem-sucedido, elas combinam, né? Sim. Por isso que aqui no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia a gente está ali, né? Envelhecimento, tecnologia, uma parceria entre gerações. Queria agradecer a Carla, queria agradecer ao Martin, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo.